Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Estamos dando continuidade então ao programa Pod Lopes, esse programa de papos aleatórios. Hoje eu tenho o prazer em receber Alexandre Porfílio, né? Eu o conheci como biólogo, mas hoje também ele já é engenheiro civil. Tá? Então nós vamos conversar sobre basicamente comportamento ou conscientização ambiental das pessoas. Como que a gente pode alcançar esse tão sonhado estado de viver bem, viver de acordo, né? Integrados à natureza, porque nós somos parte da natureza, mas cuidando da natureza, porque a gente sabe que tem algumas alterações climáticas sérias. Nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo e talvez no Brasil, né, as queimadas, né, é um problema gravíssimo que muitas pessoas acham que é publicidade, que a Globo quer isso, que a Globo quer fazer aquilo, mas não é fato. A gente conhece algumas pessoas que moram no interior e a gente sabe da dificuldade que está tendo, que está acontecendo. Então, Alexandre Porfílio, se apresenta. Quem é Alexandre Porfílio? Pô, Caiçara de São Sebastião. Que beleza, isso é muito bom. Nascido em Ilhabela e residente aqui na cidade. Bom, obrigado, Lopes, né? Primeiramente, obrigado por poder estar aqui junto, né? Eu acho que iniciativas como essa movem toda uma atmosfera positiva, move todo um sistema em prol do bem-estar das pessoas, do meio ambiente, de uma cidade, né? Sim. A comunicação, ela move o mundo. Move o mundo, claro. Né? A comunicação e a educação, na realidade, ela traz as pessoas à luz. Né? Agora mesmo a gente estava conversando a respeito de como que o cidadão vai ser educado de qualquer forma no seu lar, no seu ambiente. O primeiro educador, quem educa é o pai. Né? O professor passa informação, né? Conhecimento, mas a educação vem do lar. Mas se o cidadão não recebeu informação, como que ele vai passar? Você sabe, Lopes, eu dei aula em 2004. Eu dei aula no Josefa, acho que eu dei aula no Gabriel, na Ilhabela. Sim. E aí a gente, nessa função de educador, conseguir trazer para a mente de um jovem, de uma criança, a responsabilidade que ela tem com o meio ambiente em não jogar o lixo na esquina, em não jogar o colchão na esquina de casa, né? Sim. E aí ele entender que isso é ruim para ele mesmo é a parte mais difícil de um professor, a parte mais difícil de uma educação ambiental. Assim como no próprio meio profissional, você mostrar para um funcionário, às vezes, né, para um colaborador, que reciclar, né, vai gerar tanto economia para o patrão, como também para o ecossistema e para o meio ambiente, é algo difícil. Mas como que se muda? Se muda fazendo, se muda tentando. Né? Você falou de queimada, né? O estado de São Paulo está aí queimando muito. Né? Se você for olhar o tanto de focos de incêndio que foram publicados pela Defesa Civil do estado de São Paulo agora nesse mês, final de agosto, início de setembro, é algo alarmante. Mas como que se inicia uma queimada? Às vezes com uma bituca de cigarro, por conta de um mau hábito, que é o hábito de você jogar fora do lugar, você pode estar criando toda uma situação, né, complicada. E nós, aqui em São Sebastião, que passamos pelas chuvas do dia 19 de janeiro, fevereiro? 19 de fevereiro de 2023. Onde, sei lá, 700 e tantas famílias, 740 famílias ficaram desabrigadas. Sim. Porfírio, mais do que isso tem a ver com a educação ambiental. Áreas de risco, com imóveis às vezes construídos dentro de uma área de risco, com a falta às vezes de um pouquinho de percepção das pessoas de estar se colocando em risco, né? E a falta também da gente estar trabalhando em conjunto para poder não deixar isso acontecer. Mas será que é só falta de percepção das pessoas ou é falta de opção mesmo, né? Porque num dos seus artigos, né, eu tomei a liberdade de ler um pouco, você fala de especulação imobiliária, né? Isso. Nós somos uma cidade litorânea e, né, por isso a gente sofre especulação imobiliária, né? Sim. Tanto que os aluguéis aqui são muito mais caros, as propriedades são mais caras, tanto aqui quanto na Ilhabela. Caraguá talvez seja um pouquinho menor, né, os valores, né, a realidade é um pouquinho, porque é um município que tem uma área ocupável, isso, maior, né? É por isso, mas poderia ser também. Então a gente tem uma faixa muito estreita de áreas edificantes, então acaba criando essa especulação. Aí chegam os grandes empreendimentos aqui, os condomínios de classe A, você sabe disso, né? De altíssimo padrão, que não, a prefeitura, a cidade não admitiria, porque ela não tem pouco território, quanto menor o território, maior é o preço. Então, na Costa Sul, então tem muita especulação imobiliária, muitos condomínios que chegam, só que não tem a contrapartida.
todo mundo que vai morar lá vai precisar ter um caseiro, vai precisar ter um piscineiro, um jardineiro, um pedreiro. E esse pessoal vai morar onde? Não tem onde morar. Não tem onde morar. Então, houve uma época que alguém até propôs, eu não sei se foi... O condúrbio aqui funcionava bem, nem ouço falar mais de... Né? Talvez tivesse proposto a ideia de, para cada unidade, ou para cada 5 unidades, né, habitacionais que eles forem construir ali, que tivesse 1 ou 2 unidades populares. É uma proposta. Quando eu falo da ausência, às vezes, do ser humano de percepção de risco, né, de se instalar numa zona de risco, não é porque ele quer. Isso. É porque ele foi condicionado a ter que se instalar numa região como essa. Tem que se instalar. Mas assim, será que não está faltando no plano diretor municipal, da gente conversando através dos conselhos, conversando junto com a comunidade, a gente criar um zoneamento em São Sebastião específico para moradia? Que não é que não venha tendo, tá, Lopes? Eu vejo que várias gestores e pessoas e entidades têm tentado fazer, mas nós estamos dentro de uma área de parque estadual. Mais de, sei lá, 80 e tantos % do município é parque estadual. Onde que você instala casas para habitação popular na cidade de São Sebastião, na Costa Sul, por exemplo? Você não tem. Você não consegue. Você tem um metro quadrado, um absurdo, caro pra caramba. Então, de alguma forma, você teria que verticalizar isso, né? A gente tem uma lei, né, municipal que... Mas você é a favor ou contra a verticalização? Eu sou a favor até a página 5, como foi agora nesse evento do ano passado. Tem muita gente que pergunta, fala assim, Porfírio, mas você não é mais ambientalista? Né? Que nada pode? Eu falei, não, eu fui, não sou mais. Mas por que você não é ambientalista? Não dá pra ser chita, né? Porque não dá para você ser fechado ao ponto de achar que só vai ter árvore e bicho. O ser humano ele faz parte do ecossistema, ele precisa residir, precisa transitar. Então você tem que ser sustentabilista, você tem que andar as duas coisas em conjunto. Não dá para desmatar e você depois morrer sem ar, mas também não dá para você querer se instalar em tudo quanto é lugar e não preservar, né, a natureza. Hoje, voltando na questão da habitação, Lopes, que a gente estava conversando, talvez em São Sebastião está faltando uma percepção, né? Isso eu falo, vou trazer isso para o Conselho de Engenharia, nós que somos engenheiros, você que é muito mais tempo que eu, né? Sou recém-formado, mas trabalho na área de engenharia há 10 anos. Está faltando talvez para os conselhos municipais, para o CREA, para as prefeituras, para os conselhos de bairro, sentar e dialogar sobre isso. Como nós vamos trazer para São Sebastião um plano de habitação que agregue a nossa demanda que nós temos. E qual é a nossa demanda que nós temos? Quem sabe qual é a demanda que nós temos? Sim. Não sabemos. Não sabemos. Eu acho que isso vale para todas as outras cidades também, né? Porque nossa audiência, ela não é só aqui do litoral norte. São Sebastião tem algumas pessoas que são de fora também, graças a Deus que tenham pessoas de fora também, mas todas as cidades. Tem algumas cidades que eu conheço que têm quase que o mesmo problema que a gente. Ilhabela. Ilhabela. Ilhabela é Nossa irmã vizinha. Isso. Tem programa habitacional vigente? Não tem. Não existe. Sabe por que eu falo que não tem? Minha mãe mora na Barra Velha, eu sou natural, nascido na Barra Velha. Sim. E resido em São Sebastião há mais de 15 anos. Ilhabela tem algumas poucas casas populares feitas lá no bairro, subindo para a caixa d'água ali pro lado da Toca, da Cachoeira da Toca. Sim. São as primeiras. Do Reino ali, né? Do Reino, né? Do Reino. Não se foi feito mais. Tá. E hoje a gente ouve as pessoas lá falando sobre habitação. São Sebastião, nós sabemos que nós temos uma demanda de habitação. Agora, onde nós podemos instalar casas populares que não venha a afetar a área de parque estadual, área de APP, na região sul da cidade? Sim. Você não tem, são muito poucas. Só que aí eu vou voltar na questão de percepção de risco das pessoas novamente. As pessoas se instalam em regiões que são de difícil acesso e moradia por necessidade. Isso é um ponto. Elas não vão lá porque elas querem, elas vão porque elas precisam. Sim. Mas nós... Sobre todos os aspectos. Ela precisou sair da cidade dela porque não tinha condição, ela tentou se instalar aqui para ter uma qualidade de vida melhor. E quando chegou aqui se deparou com uma situação... ela tem um salário melhor, sim, é fato, mas são proibitivos os preços dos imóveis. Sim, né? não consegue, não dá. E nem aluguel. Agora, vou trazer para você um dado, né, que eu acho que eu passei para você. A gente tem mais de 50 ações do Ministério Público em andamentos e a gente tem mais vários TACs que passam de 40. Sim. Esses TACs e essas ações, eu falo isso para você porque eu pedi vistas, né, para poder entender, e eu baixei todos eles e fui ler. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo nessas regiões, né, afetadas por 19 de janeiro, por exemplo. O Ministério Público de São Sebastião, ele vem há muitos anos pedindo a adequação dessas áreas. Sim. Mas por que o poder público não se adequou? Não se adequou porque nós não temos dentro do nosso plano diretor
de forma muito clara e útil, e não é culpa, não vou culpar A, B, C, D. Sim, sim. Eu estou trazendo para a nossa conversa aqui a responsabilidade de que das entidades responsáveis têm de sentar junto com o Ministério Público, Prefeitura, conselhos, associações, para definir dentro do plano diretor da cidade de São Sebastião aonde será o programa habitacional da cidade de forma clara, para que a gente consiga fazer o quê? Tirar de áreas difíceis e complicadas, pessoas que ainda estão em risco, e colocar em áreas que sejam habitáveis. Sim. Mas nós temos poucas, só temos na Costa Norte. Isso, só na Costa Norte, E essa necessidade ela está em tanto Costa Sul quanto Costa Norte. Costa Norte menos, mas a Costa talvez. Norte nós temos um fundão da Costa Norte, né? Que Isso, vai até tem. lá Então na aqui rodovia, seria, né? mas lá na Costa Sul não tem. Então, Aí nós não vamos, desculpa te cortar, nós vamos para a questão verticalização. Mas e aí? Se não tem onde construir, vamos verticalizar? Verticalizar. Como? Eu sou favorável à verticalização estritamente por interesse social. Sim. Né? Porque você tem que concentrar as pessoas perto do local onde elas trabalham. E esse é o problema. A gente está falando de São Sebastião, Ilhabela, talvez, sei lá, Barra Mansa, São José dos Campos, mas São Paulo tem esse problema também, né? Estão querendo, né, fazer uma revitalização no centro, de repente trazer as pessoas que moram mais longe. E sempre, todo político que entra lá fala em descentralizar, levar o emprego para onde a pessoa está. Isso é o Você ideal. conhece Barra da Tijuca, no Rio? Conheço. A Barra da conheço. Pessoa? Você já ouviu? Conheço. Você já tentou dar uma... Né, ali é muito corrido quando você passa, mas olhar que você tem muitos prédios, mas tem uma parte da Barra que os prédios eles são escalonados. Você começa com prédios de 4, 5 andares, aí você vai subindo e os prédios mais altos estão lá atrás. Você falou que você é a favor da questão da verticalização para a questão social, né? Bom, eu mudei esse pensamento, Lopes. Eu sou a favor da verticalização, não só social, mas também a verticalização urbana, não dentro do perímetro central e não dentro da região de Orla de São Sebastião. Bom. Por que isso? Porque a gente precisa habitar. As famílias estão crescendo, estão aumentando. Então, a gente não poderia, por exemplo, pegar dentro do plano diretor do município, uma determinada faixa pós-orla e pós-rodovia para cima, que aí você excluiria grande parte do município, porque o município ele é uma salsicha, né? Estreita, e você determinasse uma faixa para dentro, onde você iria pegar mais bairro Enseada Fundo, os bairros que você tem Maresias Fundo, Boiçucanga Fundo, e nessa região que você vai mais ao fundo, você poder ter uma altura, limite um pouco maior, além de 9 metros. Por que você não pode construir uma garagem de subsolo em São Sebastião? Lençol freático? A gente vai falar, não pode você ficar no lençol freático. Não, você não pode. Mas talvez você não poderia pensar nisso também? Você não poderia pensar em sistemas de conjuntos habitacionais que não fossem os famosos pombais? Que eu sou muito contra isso. Você fazer aquele sistema de casas populares que são prédios, janela com janela, banheiro com banheiro, vai tomar banho e a pessoa não tem privacidade? Nenhuma. Mas se você pegar, por exemplo, aí na antiga fazenda ali do fundo da Enseada, Três poderes. Dos ingleses. Tá? Ali você já tem um modelo de prédio construído ali que dá um pouco mais de privacidade para as pessoas. É um modelo diferente. Eu para ser sincero, eu conheci ali agora há 20 dias, Lopes. Eu não conhecia. Entrei lá, vi e falei, poxa. Lá tem uma área fantástica. Então, mas é essa ideia. Nós somos da engenharia, claro que eu sou contra a verticalização, claro que não. Só que a gente tem alguns... Eu não quero mudar o teu ponto de vista, não tá? Quero. É factual isso. Nós temos alguns condicionantes, algumas coisas que depõem contra, né? Sim. Primeiro, os espaços que a gente tem são menores. Reduzidos. Quando você verticaliza, você concentra a população ali. Sim. Nós temos sistema viário suficiente para suportar isso? Nós temos sistema de esgoto suficiente para suportar isso? Nós temos escola, nós temos hospital, nós temos... Então, há de se tomar muito cuidado com ele. Eu não sou contra... Mas se não se verticaliza, sobe o morro com barraco. Então, mas Não é que eu estou defendendo, eu estou defendendo verticalização, eu estou defendendo moradia. Eu até defenderia a verticalização. E aí o que as pessoas estão falando hoje é assim, ó, eu já ouvi muito nas ruas assim, ok, mas se ficar dando a desculpa de que não tem esgoto, de que não tem transporte, de que não tem isso, as pessoas vão continuar subindo o morro com barraco. Então, só que sobe horizontalmente, não verticalmente. Entendeu? Então será que se a gente, delimitando dentro do plano diretor, muito claro, tá? Sim, não claro. é aleatoriamente, não igual ao nosso papo. Tô falando, será que se a gente delimitássemos dentro do plano diretor um formato de habitação que tenha um padrão, né?
não é prédio de 50, Eu 30 entendo, andares. claro. Né? Eu tô falando que nós temos uma planta genérica de 9 metros bem antiga, Sim. né? E que aí o cara faz o limite de 9 Sim. e coloca mais uma casinha em cima e diz que é não sei o quê. A caixa d'água. E a caixa d'água e depois vira Ou se não coloca para baixo também, né? né? Abaixo do nível da rua, né? Então, assim, já tá acontecendo. Ó, tem um decreto vigente municipal que vai até 31 de dezembro, regularizando no município de São Sebastião essas obras irregulares. Sim. Mas, Não pode, mas pode. mas pode. Não, pode, faz tempo que pode. Não, é. Mas olha só, não está Não. beneficiando a classe trabalhadora da cidade de São Sebastião que necessita. Né? Então, assim, será que a gente não poderíamos falar mais claramente dentro da sociedade, dentro dos conselhos municipais, dentro dos conselhos de bairro, né? Dentro das prefeituras, dentro da Câmara Municipal, sobre como melhorar a questão da moradia e da habitação na cidade de São Sebastião e como isso pode crescer dentro de um processo de verticalização que a gente não atrapalhe a questão de tráfego, a gente não atrapalha a questão de meio ambiente, porque não vai construir nos morros, né? Sim. Mas que a gente dê habitação, porque senão vai continuar subindo. Não, ó, 40 ataques, mais não sei quantos processos do Ministério Público contra a Prefeitura, que fica batendo na porta dos prefeitos, dos secretários, das fiscalizações, para cumprir. Mas não consegue se cumprir porque não tem aonde instalar. Sim. Então como que a gente vai enfrentar isso? Então, é difícil, é difícil. Há de se ter uma série de situações para que a gente consiga chegar nisso, né? Aceitação ou cessão, as pessoas têm que cederem, né? Como que eu vou... Né? Deixa eu te dar um corte aqui. Como que eu vou resolver a questão? Como que você comigo e todos os demais, né, vão ajudar São Sebastião a resolver a questão, por exemplo, do córrego Mãe Isabel, lá da Topolândia, que nasce lá no pé do Mirante e desemboca aqui na comunidade do Araçá, Sim. que vem com resíduo lá de cima jogado para cá. Se isso. quem está lá em cima no pé do Mirante do Itatinga, Sim. ele está totalmente pressionado. Sim. Ele para cima é mata. Isso. Pro lado né, são as ruas, as avenidas, não tem para onde ir. E aí o que acontece? Uma casa vira duas, as duas vira uma terceira. Isso. E aí Puxadinho pra cá, pra essa lá. aglomeração urbana, Sim. ela afeta quem? Ela afeta o ecossistema. Como um todo. Como um todo. Concorda? Inclusive o cidadão que está tomando banho na praia, que vem, né? Você falou o metro quadrado mais caro, né? Talvez do litoral paulista é o nosso metro quadrado aqui. Talvez, se abusar em uma baleia da vida, pode ser um metro quadrado mais caro, talvez, do Brasil. Isso um aí. dos mais, tá? O top 10 dos mais Como que o caros. trabalhador que ganha na cidade de São Sebastião, média de R$ 1.800, R$ 2.400, que essa é a média da nossa cidade, vai conseguir comprar um terreno de 240 metros quadrados por 400, 300 mil reais? E se for na região central, 700, 600 mil reais. Não vai. Não vai. Comprar, depois construir, depois pagar o IPTU, porque a planta de valores da gente aqui é bastante alta, né? alta. O que nós pagamos de IPTU aqui é uma fábula. Então né? nós dois achamos uma solução aqui. Isso, João. diz aí, solução. Vamos lá. Eu Não, quero solução. nós achamos eu não uma quero problema, Alexandre. Eu quero solução. Nós achamos... Porque falar de problema é fácil, né, João? O João é engenheiro também, então ele sabe. Nós achamos uma solução junto. Então nós estamos falando o quê? Aí me corrija. Que se nós resolvermos na cidade de São Sebastião a questão da habitação, que hoje está pressionando todo o sistema de saúde, saneamento, meio ambiente, tem todo um sistema sendo pressionado pela falta de habitação. Se você consegue resolver a questão de habitação, você consegue resolver muita coisa da questão da poluição ambiental, da questão da educação ambiental. Sim, não tenho dúvida. Né? Você vê que o diálogo traz solução para a mesa? Traz solução, claro. Traz solução e essas medidas trazem dignidade para as pessoas. Eu já falei em alguns programas anteriores aqui que o cidadão tendo um endereço, ele tem dignidade. Porque muitas pessoas aí que até têm áreas ocupadas e tal, ele quer o IPTU. Aí ele não precisa nem saber que tem escritura definitiva, nada. Ele quer que tenha IPTU, porque IPTU dá dignidade a ele, dá um endereço. Só que o que eu tenho visto, você conhece as comunidades aqui de São Sebastião. Sim. Eu estou falando de São Sebastião, mas pode ser as outras comunidades também, de outras cidades Você entra também. Paraná, Progresso, lá em Juqueí, lá tá do mesmo jeito que tá aqui na região central. Aí você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, por exemplo, ou no Correio, pedir alguma coisa pelo Correio aí. Vai chegar nunca na casa do cara. Você sabe que Não eu sou vai, traumatizado com isso? Correio chegar na minha casa? É. Deixa eu falar para você uma situação. Rua Benedito Pedro Demétrio, ali na Barra Velha, na frente do hospital, é onde minha mãe reside, onde eu nasci. Eu vim para cá, para São Sebastião, há uns 15 anos, ou 20 quase,
Até esse momento que eu vim pra cá, eu tô com 42, o correio não chegava na minha casa. Sim. E é de frente com o Mário Covas. Sim. O correio, eu falava, mãe... Que coisa na parte relativamente nobre por que não da chega Barra. por que não chega na casa da gente a correspondência? Por que tem que chegar numa caixinha lá no correio? Isso. Ela falava, filha, porque a rua que a gente tem aqui, ela é uma rua muito estreita, consequentemente o correio ele não sobe aqui porque a rua é estreita. Então a gente não conseguia comprar no Mercado Livre. A gente era excluído socialmente. Excluído socialmente. A gente era excluído socialmente. Isso. Lopes, quantas pessoas estão excluídas socialmente na cidade de São Sebastião, nas cidades do litoral norte? Porque, você está politizando, Porfírio. Você está falando que... Não estou politizando. Não é São Sebastião. Litoral, Brasil. Quantas pessoas estão excluídas socialmente por conta... moradia? Se a gente conseguir resolver a questão de moradia num município como esse, e isso se estende para vários outros, a gente mata um monte de tipo de exclusão. Exclusão social, exclusão moral. Tem vários tipos de exclusão. Eu não tenho dúvida. Né? Então, assim, é muito bacana poder falar um pouquinho sobre isso. Não, é bom. Na verdade, são sempre temas praticamente polêmicos que a gente vai tratar, né? Porque fica sempre muito dedo e tal. Sim. E a gente falando, colocando realmente o dedo na ferida, as coisas ficam mais claras, né? Porque é uma coisa que já está instalada aqui. Quando eu falei isso do endereço, né? Porque as pessoas foram ocupando de uma maneira desordenada, tem ruas lá que só passa um carro indo, malemar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nem para manobrar lá na frente não dá, você teria que entrar na garagem do cidadão para poder manobrar. 100 milhões de reais é muito dinheiro? 100 milhões de reais é uma graninha, né? Tem ideia do que seja. É uma graninha, 100 milhões de reais, né? Mas para um orçamento de... A São Sebastião está com 1 bilhão e 200? 1 bilhão? Não, acho que vai para bater 2 bilhões de reais. Não, 2 bilhões. Então quer dizer que se conseguíssemos ter 100 milhões investido em moradia, a gente fazia muita coisa. Ser engenheiro, só engenheiro. 100 milhões dá para fazer bastante casa. Sim. Daria para fazer bastante casa. Você constrói casa. Sim. Eu tô virando seu fã, tô querendo daqui a pouco também poder aprender a construir umas casinhas. Vou fazer. Eu sou pobrinho, quero fazer. Então, assim, então a gente sabe que numa cidade onde uma casa, né, de classe média, aqui, que é caríssimo, né? A casa de classe média está custando aí em torno de 700 mil reais barato. Barato, 700, mas a gente já se tá você batendo 1 milhão já. Tá batendo, mas vamos falar que a gente vai construir casas habitacionais, né, que são casas de um porte um pouco menor, né, menor, não menos importante, mas menor. Isso. Então você conseguiria construir aí uma faixa aí de uns 300 mil reais para construir uma casa? Até menos do que isso, até menos da situação. Então, a gente como engenheiro está tentando achar uma solução. Então, se a gente conseguisse construir uma casa com 200 mil, com 100 milhões, quantas casas daria para construir? Né? 10 de 200, 2 milhões, 100, 20 milhões. 100 casas, 20 milhões. Então, quer dizer que com 20 milhões a gente resolveria o problema de 100 famílias? A gente deve ter em São Sebastião, vou chutar, tá? 500 famílias precisando de uma habitação social. Habitação social. Que eu não vou colocar classe média que ganha aí acima de 4 mil reais. Eu vou colocar as famílias que estão ganhando aí 2.400 reais para baixo. Então, se a gente gastar 20, 100, 200 casas, 40 milhões de reais. 400 casas, 80 milhões de reais. 500 casas você conseguiria construir com 100 milhões de reais na cidade. E você possivelmente resolveria a questão de habitação numa cidade. Então, mas eu penso que seja uma conta muito simplista, é bacana, bonita pra caramba, são números, né? Só que a gente já tem uma situação consolidada. As pessoas já estão morando. Para construir na Topolândia, por exemplo, onde é que eu vou construir? Eu teria que tirar essas pessoas de lá, mas todas vão. É uma torre de Babel. Uma vai querer uma coisa, outra, minha casa é melhor, meu terreno é melhor, meu terreno está mais em cima, meu terreno está mais embaixo. Você conhece as casinhas populares? Conheço. Da Topolândia. Sim. Minha tia, eu tenho família que morou lá, minha tia tem casa lá. Quando eu estava com 18 anos, eu ficava na casa da minha tia nas casinhas populares para poder estudar em Caraguá. Eu dormia no chão, do lado dos meus primos, num cubículo de quarto. E sou grato a Deus pela minha tia ter me feito isso, senão eu estaria na rua, não conseguiria nem estudar. A Topolândia, se você pegasse hoje ali, onde vai construir agora, e você não fizesse prédio, acho que vão fazer prédio ali, e você fizesse casas sobradinhos, né? Sim. E você transferisse a população que está lá para cá, jogasse todo aquele conjunto habitacional no chão e fizesse casas também ali. Você traria mais dignidade para o bairro, Sim. valorizaria aquele pedaço,
pra caramba e você deixaria mais de 50 famílias felizes. Mas aí entra o fator humano. Eu acho que vai demorar para convencer, para acertar com todo mundo, né? O tio conversar com o sobrinho com o pai com o filho com o vereador com o prefeito. Vai demorar eu acho, nas minhas contas, uns 2.000 anos. Ô Lopes, deixa eu falar uma coisa pra você, né? Não é difícil, cara. O fator humano é difícil, cara. eu- Nunca ninguém quer perder, cara. Ninguém quer perder. Se Mas farinha é pouco, meu pirão é o primeiro. ninguém quer perder, mas fala pra mim, se você mora lá, né? Ou num desses vários rincões que nós temos na cidade de São Sebastião, e aí te constrói ali vários sobrados, né? Com 2 quartos em cima, banheiro, salinha embaixo, no fundinho dá pra colocar até uma churrasqueira, né, para ter um pouquinho mais de dignidade de lazer ali. E aí você deixa prontinho, você vai lá e chama a família. Fala, olha, você quer ficar aqui ou você quer ficar lá? A pessoa vai falar que quer ficar lá. Não vai, não vai. Vai, Alexandre. Então, vamos falar. Aquele conjunto habitacional que a prefeitura construiu para os funcionários públicos. Eu já estava aqui, você sabe disso. Ali, ele chama até de Carandiru. Carandiru. Eu não queria falar Carandiru. Não, mas... De repente alguém pode... Não. Mas, você entendeu? Puta, são bacaninhas, são apartamentos pequenos, deve dar vai estourar 50 metros, vai ter uma areazinha de fundo ali, são 2 quartos. É uma moradia digna. Sim. Mas as pessoas não se entendem. Como é que tá lá hoje, cara? Tem muitas pessoas que entraram, depois acabaram... Você está falando da Costa Sul? Não, tô falando aqui do topo, pô. Do topo. Do lado da Sabesp? Do lado da Sabesp. É o lugar que eu tô falando pra você. Então que seja. Não, mas aquilo começou começou quanto? 25 anos, vai. Lopes, eu ia no banheiro. Na época do Luizinho. Você vai no banheiro para fazer sua necessidade, você abre a janela e fala bom dia pro vizinho. Então, assim, isso é paliativo. Isso funciona como? Isso funciona numa situação de emergência, que você precisava deslocar uma massa e colocar num lugar. Mas agora, do ponto de vista de você trazer dignidade humana, a gente precisa melhorar. Dá para melhorar. Naquele momento, talvez, que foi feito, e eu nem estou criticando quem fez. Mas ele se, assim, depreciou em muito pouco tempo. Sim, não demorou muito tempo, não. Então, vamos mudar. Aí o cidadão que comprou acabou vendendo, entendeu? Mas vamos mudar. Que pagava pouco, ou nem pagava nada. Então, a consciência que tem que mudar. Vamos falar de consciência. Alô, presidente da Associação dos Engenheiros, que eu ainda não estou cadastrado. Né? César. Ajuda a gente, César. Você é menino novo que chegou agora lá, né? Ajuda a gente, César. César não é um bom menino. Mas vamos falar de conscientização ambiental, cara. O que nós precisamos mudar, Alexandre, eu sei que é utópico, parece uma coisa muito longe, mas é a consciência. Eu sei que é difícil. Eu vou ler um texto para você aqui, que eu peguei hoje, inclusive, na internet, acho que é da Ana Beatriz, é uma articulista que é ligada às essas causas ambientais, né? Sim. Em qualquer discurso ambientalista, vamos derivar nossa conversa para isso aí, porque resolver o problema habitacional a gente não. A gente achou a solução aqui. Achou a solução. Fácil, não. Depois eu vou falar para você, né, dos predadores do meio ambiente. O homem é o maior deles, cara. Nem tubarão, nem leão. O homem é o maior. Em qualquer discurso ambientalista, principalmente os veiculados pelas mídias populares, é comum ouvir que precisamos desenvolver a consciência ambiental das pessoas. Ou então, é urgente a mudança de hábitos da população frente aos problemas ambientais. Embora essa seja uma necessidade evidente, os resultados práticos nos mostram o quão difícil é alcançar o coração do problema. Sim. Por quê? Eu penso que seja por causa do fator humano. Você quer discorrer alguma coisa? Posso continuar? É interessante. Não, eu fico emocionado, dá vontade de chorar. Os olhos dele ficam vermelhos. Mal consigo conter as lágrimas. A consciência não é um comportamento em si, nem mesmo é algo que possamos fazer ou pensar. A consciência é algo que sentimos. É um senso de responsabilidade e generosidade, baseada em virtudes emocionais de extrema nobreza, com outras criaturas, animais, seres humanos, ou até mesmo com a humanidade e o universo como um todo. É uma espécie de entidade invisível que possui vida própria e independência. Agora,
para fechar essa questão, que é o mais importante, que eu acho que você vai discorrer e entra dentro do assunto que a gente estava falando. De acordo com Ana Beatriz, que é articulista, a consciência independe do grau de formação da pessoa. Escolar, Sim, a idade, concordo. da cor, Concordo. do sexo, das condições sociais. Um exemplo bastante evidente disso pode ser encontrado em muitas pessoas que, mesmo sem qualquer instrução, apresentam uma preocupação intrínseca, ou seja, natural, inata, com a conservação da natureza. Independe do cidadão rico, pobre e tal, isso está meio que... Você de barriga cheia, você fica de barriga vazia, você fica feliz ou triste? Eu fico triste, eu E de entendo. barriga cheia? Eu fico feliz. Não, Então tem que. Mas se você comer demais, você fica triste. eu fico triste também. Então tem que ver tem que ter o equilíbrio. Dosagem certa. Então, Mesma coisa o remédio, né? então a pessoa que mora numa situação de extrema pobreza, ela tende a ser mais infeliz. Consequentemente, se ela tende a ser mais infeliz, qual é a motivação que ela tem para preservar? Se ela está infeliz. Ou se existe o excesso como que eu falo, de barriga cheia, vamos falar assim, fica soberba, e aí para que eu preciso preservar? Entendi. Então tem que ter o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu coloco esse resumo, tem que ter o equilíbrio. Se você não tratar primeiro o social das pessoas, que é dar a dignidade mínima para as pessoas, dar a educação mínima para as pessoas, começando dentro das casas, né? Então eu vejo alguns amigos falando, da geração 90 para frente está perdido, porque a galera tá voando demais, excesso de informação. Entrou de uma forma na cabeça do jovem que tá voando. Sim. De 90 para trás... Mas trouxe algumas consequências negativas também, Não, né? tem positiva e tem né? negativa, mas depressão. já muitas coisas. Só que até a década até 90, para estudar, você tinha que fazer o quê para estudar? Você tinha que pegar uma balsa, 2 ônibus, porque descia ali ainda e pegava mais o circular, eu ia de pé, sentava lá... Você tinha que comprar teu tênis, tinha que comprar teu calção da escola, de educação física, teu uniforme, tinha que comprar um material escolar. Olha a luta para conseguir ter informação. Para sentar hoje lá... Hoje tá bem mais fácil. Hoje o poder público está provisionando isso, cara. Lápis, abre o computador, Sim. digita lá curso de qualquer coisa, sai 1 milhão de cursos, você estuda com o professor falando com você na tua cara. Então o acesso à informação ela tá muito fácil. Só que assim, como fazer esse equilíbrio para que as pessoas tenham a educação ambiental, educação social, né, na medida certa? Trabalhando, primeiro, a questão do mínimo e básico e necessário para que as pessoas tenham dignidade, de acordar de manhã cedo e falar assim, eu não vou jogar o colchão no córrego, o córrego Mãe Isabel vai ser a pauta, porque foi a pauta de sexta-feira. Não vou jogar o colchão no córrego Mãe Isabel. O sofá no córrego Mãe Isabel, porque lá embaixo, no Araçá, tem a Neide, minha amiga Neide, e o Humberto que está lá, reclamando da prefeitura, que a prefeitura não limpou. Não é culpa, Humberto, da prefeitura, lamento lhes dizer, mas nem sempre é culpa da prefeitura. A culpa que é da prefeitura, que eu falo que é talvez em trabalhar nessa questão da infraestrutura de moradia para poder desafogar essa confluência, mas aí isso faz parte do processo, né, de qualquer cidade, né? Lopes, eu vou ser bem sincero para você, eu acho que o radicalismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Nunca. Principalmente dentro das causas ambientais, né? Nós temos um tema polêmico pra caramba recente em São Sebastião chamado carga viva. Carga viva. Perfeito. Você come carne? Eu como. Eu adoro um bife. Agora não tem dinheiro pra comprar. Só que eu tô no 30 dias de arroz e ovo só, tá? Eu tô no 30 beleza. dias de arroz e ovo. Bom também, pô. Sabe por que eu tô no 30 dias de arroz e ovo? Pô, eu tô ficando meio gordinho, cara. Então, de vez em quando eu falo pra minha esposa arroz e ovo. Tu toma cerveja também? Cerveja também não tomo. Não tomo, mas já tomei um pouquinho. É a carne mesmo que tá aqui. Não é que tá comendo carne não, porque tá difícil de comprar carne, tá? mas eu queria falar da questão carga viva. Não, carga viva não, né? Até gravei lá com o pessoal do Carga Viva Não. Sim. Que vem para a pauta sustentabilista e a questão ambientalista, né? Sim. É desumano você ver um caminhão lotado de seres vivos cheio de fezes. Sim. Caindo de cima, embaixo, porque escalonado. O que faz em cima, são degraus, cai embaixo. Né? Isso. O de cima cai no de baixo, Só que a mesma pessoa que defende carga viva não come carne? Sim, ela come carne, porque ela precisa, é proteína, não é isso?
Só que, será que a gente não poderia pensar que nós, na cidade de São Sebastião, nós não ganhamos nem R$1 pelo transporte de carga viva? Mas se ganhasse, tudo bem. Nós não ganhamos nem R$1 por conta da questão da carga viva, mas se ganhasse, tudo bem? Tudo bem? Isso. Eu sou contra. Mesmo que ganhasse. Sim. Por conta da questão É uma questão humanitária até, né? É humanitária que chama? Não é humanitária, Humanitária é humano. não né? é saúde animal também, bem-estar animal. Bem-estar animal. Por conta do bem-estar animal. Não, Mas se fosse de processado. consciência, de generosidade. E se fosse processado? Carne processada. Mas são culturas, né? O cidadão quer a carne viva lá, deve ser para a Índia, para algum lugar assim. Sim, tem né? abate real, não sei o que lá, tem toda uma metodologia. Isso. Mas se exporta Mas se exporta a carga viva pelos portos, porque existe, segundo nossos próprios amigos do Carga Viva, existe um abatimento de impostos para o produto que é claro. não processado. Sim, sim. Não, E o que é processado paga mais. Eu sei. Então se exporta vivo para você poder ganhar mais. A ignorância humana. A ignorância humana. Né? Perfeito. Mas isso tudo visando lucros Visando mesmo, né? lucro. Dane-se o animal, né? Dane-se o animal. Tá? Já que a gente consome carne, né? Carne viva, né? Carne de seres vivos, que morra com maior dignidade. Se é que é possível falar nisso, né? Agora, tem essa questão também do cidadão ser vegetariano ou ser vegano, na realidade, né? Então, é outra história. Ó, a gente acaba sendo um pouco hipócrita também nesses comportamentos aí. Sim, né? sim. Ó, a gente estava falando sobre sustentabilidade. Você acompanhou o Rio Grande do Sul, que aconteceu agora no meados de abril, né? O Rio Grande do Sul foi uma das maiores catástrofes climáticas da América Latina, se eu não me engano. Eu entrei num movimento de engenheiros que é o Levante Rio Grande do Sul, com mais de 2.000 engenheiros lá juntos para fazer projetos voluntários para as famílias do Rio Grande do Sul. Eu não fui no Rio Grande do Sul, gostaria de ter ido. Mas se você olhar o que aquela catástrofe climática fez no Rio Grande do Sul, ele varreu bairros e cidades pelas fotos que a gente recebia pelos grupos. Sim. Você me falou que de, sei lá, quase 500 municípios, dos 478 municípios, 479 municípios, 497 foram afetados. É 80%. É muita coisa. Agora, isso não vai acontecer em São Sebastião, no litoral norte? Eu estava fazendo um levantamento num sistema de previsão ambiental sobre enchentes. E aí eu publiquei isso até lá no TBC, na minha comunidade, né? Participem da comunidade TBC, né? Fazer um merchan aqui. Você deixa aí, tem um chatzinho ali, chatzinho você deixa o... Esse programa, ele vai te dando as projeções, os mapas, de conforme os centímetros de água vão subindo. Tem. São Sebastião, se você tiver 1 metro de nível d'água, desaparece região central, desaparece a maioria dos bairros que nós temos aqui, Enseada. E lá na Enseada ele entra ideal adentro. Sim. Se subir 2 metros, desaparece a região central e entra a Enseada até o fundo. Sim. Mas isso não vai acontecer hoje. Isso não vai acontecer aqui agora. Não vai, né? Olha lá, aquecimento global, os aquecimentos globais que vem sendo tratado isso como uma agenda de muitos anos, que graças a nós termos conseguido diminuir o efeito estufa na camada de ozônio, os buracos nós conseguimos fechar. Você sabe disso. Os buracos da camada de ozônio nós conseguimos reduzir e praticamente desaparecer com eles. Sim. Então tinha os sprays que usavam isso, tipo de gás os aerosóis lá, os gases. Né? Se essa campanha de redução de fumaça, de gases, de efeito de estufa não tivesse acontecido, nós já estávamos com enchentes acontecendo na nossa região. Sim. Rio Grande do Sul foi uma barragem que subiu e afetou tudo. Mas se a gente começar a ter aquecimento das calotas polares, os mares subindo, os ventos aumentando, né, cada vez mais, nós vamos ter enchente na região central de São Sebastião, nós vamos ter enchente na costa norte de São Sebastião. Sim. E deslizamentos onde não tem área alagável. Né? E aí você trouxe o ponto, mas se alagar ainda assim desce depois. Ok, mas se chover e começar a continuar molhando os morros e encharcando os solos, nós vamos ter novamente deslizamentos. Na realidade, nós estamos vivendo eventos climáticos, cara. Isso é palpável, né? Tá aí, olhos vistos, né? Essa tragédia que aconteceu conosco no ano passado, essa tragédia que aconteceu com o Rio Grande do Sul, essas queimadas, essa seca, né? A Amazonas tá em estado de calamidade lá. Os rios estão muito baixos, estão bem abaixo. O litoral norte discute isso? Não, acaba não... De forma integrada? Não. Nós não temos um conselho regional formado pelas cidades que se reúna anualmente
para discutir impacto climático e planos de mitigação e gerenciamento de riscos nas cidades. Sim. Então, isso eu sempre bato naquela tecla. Eu acho que essa famigerada consciência mesmo, que tudo está muito longe da gente, né? Aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí você está vendo a tragédia do Rio Grande do Sul, sentado no teu sofá, tomando talvez até a tua cerveja. E São Paulo esquentando agora. E São Paulo esquentando, estou te falando. Mas mesmo em São Paulo, não são todas as áreas que são afetadas em São Paulo. Tem cidadão mesmo, estou falando em qualquer área ali, pode ser área até mais simples, né? Mais da periferia, mas que não enche, não acontece nada. E tem regiões lá que enche, cara, que sofre. A região central mesmo, que às vezes central, mais próxima ali daquela área urbana ali, que tem problemas de enchente gravíssimas ali, né? A marginal que enche, acaba enchendo, né? Sim. Mas então é fácil pra gente ficar vendo o Datena lá no sofá, tranquilinho, e porque não tá no nosso pé essa água. Você sabe que eu tô conversando contigo e eu tô esquentando? Porque tem temas polêmicos. Eu não vou. Não, mas a gente volta aqui. Quanto tempo aí, João? Acho que já deu. 40. Foi a primeira vez que eu chamei que tinha menos minutos aí. Né? Mas nós vamos voltar para discutir. 15 20, a gente falou 15 30. Então, mas vamos ficar um pouco mais ainda. Eu quero discutir com você esses temas, que são temas polêmicos. E a minha ideia mesmo é trazer assuntos que despertem a consciência das pessoas. Porque é difícil você acabou de falar, como é que você vai falar de determinado assunto para um cidadão que está passando fome? É a mesma coisa a ideia, vou acabar com a fome, ou vou educar o cara tem que... Mas como é que você vai falar, até das igrejas mesmo, como é que você vai falar de Deus pro cara que está passando fome? O que você vai fazer primeiro? Vai tentar amenizar a fome do cara. Isso aí. Né? Mas você vai ficar fornecendo cesta básica pro cara o resto da vida do cara? Não vai. Não tem como. Eu discuti esse assunto com o Elton, que eu descobri que é teu primo, eu não sabia. Né? Porque o pessoal, você só chama parente, agora é parente do parente, né? Pô, nepotismo aqui, mas não, não pode, pô. Ela vai, você não pode. Essa situação, né? A gente chegou a discutir com o Elton, né? Justamente essa situação aí. Mas esse debate que nós estamos tentando trazer aqui, Lopes, ele é um debate que nós temos que levar ele, infelizmente, né, para um patamar que é o patamar para um próximo Pod Lopes político. Sim. Que é mais difícil da gente conversar, mas deixa eu tentar mostrar uma coisa. Existia uma época aqui em São Sebastião, agora que os grupos de WhatsApp já estão normais, mas logo que lançou, existia assim, ó, o grupo azul, o grupo verde, o grupo amarelo. Se você do grupo verde entrasse no grupo amarelo e falasse alguma coisa, você era excluído. Era excluído. Era detonado. Te dava um monte de pau lá. Ele tá falando isso aí porque eu fui excluído. Você foi excluído. Não, você me excluiu. Você me excluiu. Né? Existia você me excluiu a bem do grupo, né? Porque, foi banido. E o Daniel também, careca. Eu recebi o Daniel mas aqui. deixa eu me desculpar. Você foi reintegrado hoje. Você voltou. Olha, eu fui excluído Porque eu não saí do grupo, não. Eu tô lá pra ver treta mesmo. Eu quero treta. Tem um outro colega da gente de mídia da cidade que ele já me excluiu nos 4, né? Daqui a pouco ele vai me chamar pra fazer o podcast dele. Acho que faz parte, o contraditório faz parte. Olha só, tem que aceitar. Uma coisa que eu falava assim, vocês têm que aprender que não é porque você é vermelho e você é amarelo que vocês não podem conviver junto. Não, pai, é vermelho, exclui do grupo. Você sabe o que eu fiz? Eu criei uma comunidade que hoje está lá com 700 e tantas pessoas e coloquei todo mundo dentro, sem pedir. Tem. Pau, foi um monte de gente lá, eu tomei um monte de porrada, cara. Sim, faço uma ideia. Mas você é do fulano? Não sou de ninguém, cara. É uma divisão. A gente tem que aprender a conviver dentro de um espaço junto e você colocar a tua opinião e você não gostou, mas você não vai bater no cara por causa disso. Claro que desde que você respeite o limite da vida pessoal de cada um, né, do privado e tal. Mas não gosto de você por filho. Não, tá bom, não gosta, mas não, né? Vou citar minha amiga... jornalista morena, gosto muito dela, Mara. Sim. Mara ama Mara, coração. Mara, coraçãozinho pra você. A Mara é minha vizinha, pô. Mara fez, ela fica com cuidado com quando ela era do Imprensa Livre, pô, as primeiras matérias Mara escreveu que eu mandei lá. Sim. Pô, a Mara tem uma bandeira, eu tenho a outra, eu coloco lá de vez em quando, eu, Mara, te amo, Mara. Claro. Ficamos, por que a gente vai discutir? Eu acho que é uma regra de convivência, saber viver e respeitar as diferenças. É isso aí. Ontem eu estava falando do menino, ele acha que o respeito é o pior. É respeitar e tolerar. Isso aí. Respeito
respeita e tal, Isso mas quer entrar numas e tal, mas tolera, pô. isso O cara pensa daquele jeito, você não aceita, puta, tá totalmente diferente, diametralmente oposto ao teu pensamento, mas pô, tolera, respeita. Isso né? aí. E a gente não pode também se eximir de emitir qualquer tipo de opinião, sob pena do pecado da omissão, que Isso talvez aí. seja o pior Isso pecado. aí, Se você isso aí. é combativo, tá Isso falando aí. bobagem pra caramba, pelo menos tá falando, você tá se expressando. E se você fala, você tá suscetível a ser mudada a tua opinião, você entendeu? O meu tio hoje, dentro de um dos grupos que eu tenho, o meu tio falou, publiquei lá uma coisa lá sobre esse momento que nós estamos passando eleitoral. Decepção da família, né? Tipo, foi mais ou menos assim a decepção da família. Sim. Aí eu falei, você não me apresentou teu candidato, se você tivesse me apresentado, quem sabe eu estaria publicando sobre ele na forma positiva, né? Não pejorativa, né? Então, mas até isso, eu conheço o Valdo lá do Morro do Abrigo, ele é todo mundo. Se o cara chega com um santinho lá, pô, legal, vou votar em você, vou considerar. Pra que entrar em embate, em atrito, cara? Pra quê? Eu fiquei sem falar com um cara aqui em São Sebastião por mais de... Pô, eu fui candidato em 2010, 12, depois nunca mais quis ser nada na vida política. Mas 12 pra cá. Eu fiquei 12 pra cá quase 10 anos, sem falar com o cara, com raiva. Porque num momento de campanha, o cara chegou aqui por cima, aqui, bateu aqui e falou, tipo, você soltou uma graça, pô, eu levei aquilo pro coração, cara. Entendi. E eu conhecia, aí eu falei assim, pô, letrinhas de... Aí, anos passaram, aí eu falei assim, porra, cara, todo esse tempo sem falar um oi pro cara. Por uma bobagem, O que mudou na minha vida e o que mudou na vida do cara? cara não mudou nada. Muda absolutamente nada, Não mudou né? nada, E respeitaram. são algumas desinteligências, né? De repente a gente, realmente, você falou de levar pro coração, né? Alguns comportamentos, eu fico triste com alguns comportamentos. Sim. E de repente a pessoa, o Lopes é polido, o Lopes é isso. Eu sou meio falador, falo até alto demais. O Toronto até fala, pô, Lopes, você tem que falar um pouquinho mais tranquilo. Mas radialista vai falar baixo, né? Vai ser ouvido. Não dá. Vai ser ouvido. É um jeito de tratar, né? Mas aí, às vezes, eu reajo a algumas situações de uma maneira exagerada, assim. No trânsito, a gente tende a reagir de uma maneira exagerada, né? Sim. Porque a gente tem um comportamento, só que outra pessoa tem comportamento. Eu já falei, até para os meus familiares, eu falo, pô, não usa. A buzina, tem no carro da buzina? Então, não usa a buzina. E se usar, usa só para agradecer, pipi, tal. Agora, usar a buzina de uma maneira errada, aí acaba, né? Você não sabe o que o cara tá passando, ele fez besteira na tua frente, quase bateu em você, mas se bateu também, normalmente você tem um seguro, deixa quieto, não briga por causa disso. Mas a reação, quando o cara, né, reage de uma forma ríspida comigo, né? Eu nem sei, às vezes acontece alguma coisa do trânsito que eu nem sei o que aconteceu. Só que isso tem a capacidade de me tirar do sério, cara. Não deveria. Outro dia um vizinho me tirou do sério lá também, porque eu tinha deixado um material na rua durante um tempo, que eu não tinha como colocar. Agora tá tudo certinho lá e tal. Mas, pô, o cara não entende isso. Lopes, cara! Não entende. Aí eu tento argumentar. Tava no trânsito aí. Isso, não, o cara chamou a polícia municipal pra mim, dizendo que eu tava obstruindo o trânsito, cara. Aí eu tive que dizer algumas. Eu fiz elogio. Saiu lá no Imprensa Livre, não tem mais, tá? Lopes. Eu escrevia no Imprensa Livre, assim, aqueles cartas ali, eu gostava. Aí eu tive que elogiar ele, a mãe dele, a família dele, cara. Besteira. Pode acontecer uma coisa pior. Eu vou falar uma coisa pra você, da importância de programas como o teu e momentos como esse. Nós precisamos conseguir resgatar, para poder fechar o assunto, a gente discorreu sobre um monte de coisa. Nós precisamos resgatar na nossa região a mídia livre, a mídia liberta, independente. A mídia independente. Tá. Porque você, desde que a mídia ela não respeite o limite da privacidade, o meu limite é a privacidade. O que ultrapassou a minha privacidade, não vai ter a minha amizade. Agora, o que fica dentro da privacidade, você pode me chamar de corintiano, de palmeirense, eu sou corintiano, hein? E assim a vida vai. É isso, cara. É tão simples. Agora, só para fechar a questão... Sabe o que eu quero trazer aqui? Um dia, se der certo, queria trazer minha tia Jandira. Jandira. Conhece? Ah, Jandira, claro. Você tinha que trazer Jandira. Eu já dancei com a Jandira. Se você trouxer Jandira aqui, o Pó de Lopes vai ficar 1 milhão. Né? Não, mas vem, eu convido você e ela, e vocês interagem. Com a Jandira seria fantástico. É a pescadora, Jandira, tradicional. Você sabe que ela pegou um cação na rede, né? Né? A história dela ali na Praia da Enseada, depois que o marido dela faleceu.
ela precisou ir para o mar pescar porque o marido tinha falecido, ela ficou com as crianças pequenas. Sim. E ela ia, pegava a canoinha ali na Praia da Enseada, colocava a rede, ia ali para a ponta da Praia da Cigarros, lançava a rede dela e ia embora. Maravilha. É isso Um aí, dia ela né? falou que ela foi buscar a rede dela, quando ela foi puxar Sim. um negócio pesado, e ela começou a puxar, ela falou, um corpo, Sim. tem alguém preso, alguém morto aqui na minha rede. O que ela fez? Amarrou na rede e foi remando da ponta das Cigarras lá pra Praia da Putz, Enseada. cara, quando viu, tinha um No cação. reminho, no reminho. Quando chegou lá, chamou os pescadores, me ajuda, tem um corpo aqui. Putz, Ela contando, comédia. Quando puxou, cara, era um cação com a boca desse tamanho Putz, aqui. aqui, pariu, cara. Quando ela puxou no É. reminho. O cação é um parente do tubarão, né? É um parente do tubarão, não é o tubarão. Não é o tubarão. E aí ela falou, tia, mas você não teve medo? Que medo? Aí... Que coisa doida. Eu ainda peguei o remo e dei umas duas chuchadas pra ver se tava vivo. Meu Deus do céu. Que história. Ela tem histórias, a Jandira é espetacular. Mas eu vou trazer, eu trouxe a Sônia Lopes, né, que é uma musicista ali do Baía de São Francisco. Não é da terra, mas frequenta há muitos anos aqui. Já está só em São Sebastião, já deve estar mais de 20 anos. Né? Então ela tem uma história aqui bacana e eu quero trazer essas histórias de Legal. São Sebastião. Seu Sebastião Salomão, lá da Praia Iniciada também, Sim. historiador, fez livro. Tem Perfeito. muitas pessoas. Não, boas, né? eu quero pelo menos deixar registrado isso. Eu acho Legal. que é extremamente importante, Legal, né? legal. Porque nós passamos, mas isso que esse material que a gente está produzindo, ele vai ficar pro resto da vida. Isso aí, legal. Agora só eu mencionei isso aqui. Nem leão nem tubarão. O homem é o maior predador da Terra. Sim. Então, tudo isso que nós falamos é o fator humano. Eu ia falar outra coisa, mas fator humano, cara. O homem depreda, ele consome, ele mata mais de 15 mil espécies de vertebrados. Eu não sei se nesses vertebrados é que ele tem vértebra, né? Que tem osso, não é isso? aí. E essas coisas que não tem, que é meio... Você vai ter os bivalves, vertebrados. Então, estou te falando, são 15 mil espécies. Pra você ter uma ideia, a coruja águia, que é a maior, ela consome, ou ela depreda, preda, né? Preda 552 espécies. Você sabe uma coisa que eu fiquei muito, você falou de coruja, você já viu que na Praia da Enseada, Praia Grande, em alguns pontos da cidade, a coruja, você tem os ninhos de coruja buraqueira? Você já viu da Praia da Enseada? Ali onde tem o parquinho, você tem uma corujinha buraqueira que ela tá morando ali já faz quase... Já fez uso capião, ela tem mais de 5 anos ali. Né? Praia Grande ela também tem. Sim. E aí havia uma cultura antes das pessoas de quando você tinha uma coruja, tacar pedra e afastar ela por conta que era mau agouro. mau agouro, né? Então se tem uma coruja vai morrer alguém na família. Verdade. E a coruja, ela é um controlador de praga fantástico, porque ela come camundongo. Sim. Ela preda. Isso são assuntos Ela interessantes. faz o equilíbrio, Claro. o equilíbrio ambiental perto da sua ambiental, casa. cara. E antigamente muitos dos avós iam lá, não, vai trazer um fantasma para minha casa, um mau agouro, e não sei o quê. Doida, né, cara? Doida. Então, assim, quando você fala, né, sobre essa questão do ser humano ele precisar evoluir, do ser humano ele precisar encontrar seu ponto de equilíbrio, do ser humano ele precisar estar com seu bem-estar em dia para ele poder viver e seguir bem, não é responsabilidade só de um ser humano. Não, somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Sim. Só que não se juntam. Não. Nós somos seres sociais, só que só se juntamos em situação de emergência. Até lá eu sou um ser individualista. Eu vou vivendo a minha vida, meu vizinho está lá se ferrando, deixa ele. Não tá, você não entendeu? comigo. Aí tudo bem. Precisa acontecer algumas catástrofes para, poxa, me dá a mão que nós precisamos. Isso até um certo ponto também, né? Aí se junta de um determinado ponto, depois começam a surgir outras situações, já passou tudo, a tempestade passou, a poeira baixou, a água baixou, a lama apareceu. Não preciso mais Agora não preciso mais, agora eu vou brigar por uma casa, eu quero a minha casa melhor, eu quero no primeiro andar, eu quero no segundo, eu quero no terceiro. Enfim, nós tivemos ali, para encerrar o assunto, nós tivemos com a procuradora do Ministério Público Federal, a doutora Valquíria, ali na Praia do Araçá, num determinado momento, nas polêmicas que estavam acontecendo. Sim. E, poxa, agradecer muito o Ministério Público O Ministério Público é a maior segurança que nós temos de representação. Perfeito. Né? Quando as forças, tem uma juventude aí, quando as forças que são acima dos seres mortais, naturais, se manifestam aí, né? Então, assim, você precisa, às vezes, de uma força mais forte que a sua para poder equilibrar esse jogo, e o Ministério Público ele está sempre do lado do cidadão. E a doutora Valquíria, ela esteve ali com a comunidade do Araçá, vendo sobre a questão do Taos do Araçá, a ocupação do Araçá, né? E tem uma frase dela que é fantástica. Ela falou assim: vocês se mobilizaram na hora e no momento certo. Sim.
Porque se vocês não se mobilizassem, não andassem junto, não se juntassem, vocês teriam mais dificuldade de achar a solução para os problemas de vocês. Perfeitamente. Então, assim, olha que exemplo. Exemplo, E há de se ter essa mobilização, porque o Ministério Público ele não age sem ser provocado. Sem ser provocado, isso Então aí. ele tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Porque a justiça é isso e aquilo. A justiça não age se não for provocada, né? Isso aí. Então não adianta falar porque ele está tá fazendo isso, está fazendo aquilo, está legislando, está fazendo parte do executivo, mas ele está sendo provocado. Alguém provocou E a ele. maturidade, e o que eu vejo é a maturidade que o Ministério Público tem de tratar os assuntos da comunidade com o poder público, ela eu tô aprendendo, né? Ela é muito fantástica, porque às vezes você tem pessoas que acham que, né, que vai vir como um martelo querendo bater para poder resolver. Não, ele vem para dialogar. Claro. Então, poxa, obrigado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal de Caraguatatuba, o GAEMA aqui de São Sebastião, que vem ajudando muito a comunidade. Eu anotei aqui que 704 famílias lá da Vila Saí iam perder suas casas, por conta que estava se pensando em retirar, demolir tudo, né? E as pessoas falaram, poxa, mas a minha vida é aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura estava falando, mas vai descer e vai matar mais um monte de gente. E aí quem que entrou nesse meio aqui e resolveu o assunto? O Ministério Público. O Ministério Público veio aqui e conseguiu traçar quem daria para ficar, quais precisariam ir, e você vê o equilíbrio que o Ministério Público causou? Nem gregos e nem os troianos, nem né? tanto hotel, nem tanto hotel. Então, ponto positivo para o nosso Ministério Público aqui da cidade. Beleza, Alexandre. Prazerzão. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Lopes. Obrigado por esse bate-papo. Um bate-papo também que a gente escolhendo outro tema, a gente pode discorrer sobre outros temas também. Na realidade, eu queria entrar muito mais nessa parte meio que biológica, ambiental mesmo, né? Sim. A gente acabou não tratando dessa questão, mas tudo isso para que é? Se tem gente aqui, se tem humano aqui, o que importa é humano. Né? Mas que dá para viver de uma forma harmônica com os outros seres também, com a fauna e com a flora, que é beleza. Tá certo. Obrigado à minha audiência, né? Espero que tenham gostado desse tema. E eu espero sempre vocês aqui toda quinta-feira, às 20 horas, né? E se puderem, né, curtam, dá um joinha, né? Um joinha, curtam, deixa eu dar um joinha, compartilhem se acharem adequado com seus amigos, tal. Isso é generosidade. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Aperta o botãozinho lá. Perfeitamente. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Lopes. Valeu mais uma vez, viu? Valeu. Show de bola. Isso aí, pô.